A entrevista de Arturo Vidal ao jornal chileno La Terceira, nesse início de período de data FIFA, mostra que nem todos os jogadores parecem ter uma noção real do seu tamanho, da sua capacidade, do seu potencial em dado momento da carreira. E também que, ao contrário do que acontecia há alguns anos, talvez nem todos esses veteranos que retornam da Europa depois de carreira brilhante à América do Sul, nem todos eles conseguirão sucesso, conseguirão se destacar, mesmo com uma idade mais avançada para o atleta de futebol, jogando no futebol sul-americano, em especial no futebol brasileiro. Tudo indica que subiu um pouquinho essa nossa régua. Eu dizia que esse caso do Arturo Vidal pode ser emblemático. Precisamos prestar mais atenção nisso, gente. Jogadores veteranos que voltam ao futebol sul-americano, em geral, se destacam. Há vários exemplos. No Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, por aí vai. Mas talvez em algumas posições específicas, em alguns times em especial, esses veteranos não consigam se destacar. No caso específico do Flamengo, como acontece com o Palmeiras por um jogo coletivo muito apurado, um elenco bom, muito bom. O Flamengo pela qualidade dos jogadores, mesmo com essa alternância de técnicos que inviabiliza um jogo coletivo mais apurado, mais consistente, porque o trabalho é interrompido a toda hora. Mesmo assim, a concorrência é mais complicada do que era no passado para alguns jogadores. Se o Vidal voltasse ao Flamengo, voltasse melhor à América do Sul para jogar no Flamengo agora, no ano passado, em 2022, e encontrasse o elenco lá de 2018 e 2019, esse Vidal de hoje talvez fosse titular absoluto. Mas agora em 23, depois de um ciclo de vitórias, apesar de todas essas turbulências, a concorrência é maior. Há jogadores mais jovens, mais qualificados, há jogadores como o Pulgar, por exemplo, que apareceu muito bem nessa temporada, depois de 2 lesões que atrapalharam a sua adaptação inicial ao clube. Entre os mais jovens a gente pode citar o Vitor Hugo, por exemplo. O Flamengo quer trazer mais atletas para a função, para ali ocupar o meio campo, né? Por isso o interesse no Alan e no De La Cruz. O Thiago Maia, mesmo com altos e baixos, fez agora uma ótima partida contra o Fluminense. É outro jogador que está ali na posição, tem Gerson. A concorrência é grande naquele setor de meio campo, jogando mais à frente, jogando um pouco mais atrás, primeiro volante, segundo, enfim, seja com o Sampaoli, como era com o Vitor Pereira. E o Vidal, ele não conseguiu se firmar. Até acho que ele fez algumas boas partidas no ano passado, naquela campanha de Libertadores e Copa do Brasil, que o Flamengo conquistou. Ele entrou em alguns jogos, começando, vindo do banco, e teve boa participação, ajudando ali no meio campo, dando qualidade de passe, controlando o jogo, ajudando o Flamengo a ter volume. Não foi protagonista, mas teve boas partidas. Mas nada que enche os olhos, nada que justifique o investimento elevado que ele representa, inclusive. Então o Vidal, não diria que ele é uma decepção, uma frustração. Ele foi campeão de 2 títulos importantes, mas está aquém. E quando ele chega no Chile e fala que vai embora no final do ano, que não concorda de não ser o titular, ele promete que pela seleção do Chile vai mostrar que está 100%. Bem, vai jogar contra a República Dominicana, né, na sexta-feira, não é nada assim muito desafiador. Mas ele pode até estar 100%, mas o 100% do Vidal talvez não represente futebol a ponto dele ser um titular absoluto desse Flamengo de hoje. Porque se você contar, por exemplo, jogadores que chegaram no Flamengo em 2019, os laterais, Rafinha e Felipe Luiz, já estavam veteranos. Mas concorriam com quem? Rodinei e René. A diferença era muito grande, eles conseguiam ainda entregar. O Vidal consegue entregar um determinado nível de futebol, mas ele tem concorrência de vários jogadores que eu já citei e outros que devem chegar, muito maior. A disputa pelo espaço, ela é mais acirrada. Então o Vidal, de repente, em outros times da Série A, ele talvez se destacasse. No Flamengo é mais difícil, porque a concorrência é maior. A exigência da torcida também é maior. É mais complicado. Então nem todo atleta veterano que voltar vai conseguir se firmar. E aí pesa também até a posição. O Suárez, por exemplo, mesmo não fazendo gol no domingo no Flamengo, ele criou várias jogadas que mostram a sua qualidade muito acima da média do futebol aqui da América do Sul. Mas o Vidal não tem conseguido ser um jogador tão... um protagonista, né? Ele acaba sendo ali um coadjuvante muito caro. Aí quando ele fala que vai sair no final do ano, convenhamos, é o óbvio, que o Flamengo também não vai querer renovar o contrato dele, só que faltava, não tem motivos para isso. Pelo contrário, e aí uma informação, o Flamengo vai liberá-lo com toda certeza se houver uma proposta aí interessante no meio do ano, que ele alivia e muito a sua folha de pagamento. Então se o Colo-Colo oferecer ao Vidal algo que lhe interesse, mesmo ganhando menos, mas talvez com um contrato mais longo, isso é sempre importante. O jogador que tem 6 meses de contrato, como Vidal, Marinho, Felipe Luiz, etc., se ele quer continuar jogando e recebe uma proposta de 1 ano e meio de um outro clube, esse ano e meio representa mais dinheiro ao final do que 6 meses, mesmo ganhando menos.
Na média ele ganha menos, mas no montante ele ganha mais. E joga. E joga. E no Flamengo ele não vai jogar. Aliás, há um consenso, isso aí é uma coisa interna que é conversada no clube, a gente fica sabendo, é apura. É o entendimento de que não ser titular pode quase que empurrar jogadores como Vidal a querer sair, a não querer continuar. Que o cara não vai se conformar, como não está se confirmando as declarações dele lá na imprensa chilena, o jornal chileno La Terceira, acho que evidenciam isso. Mas fica também muito claro que contratações que o Flamengo faz, por serem midiáticas, no caso do Vidal ficou cavando, a torcida pedindo, elas precisam ser revistas. Nem sempre vão dar certo. E é preciso um entendimento do que o jogador pode oferecer, qual é a relação custo-benefício, que nível de futebol ele pode apresentar. Eu sempre achei que o Vidal poderia ser interessante se ele estivesse realmente interessado e envolvido. Isso até ele está, sem dúvida, mas ele não está conseguindo entregar. E porque o jogador veterano também é aquela coisa, o ocaso, o final da carreira, ele vai se apresentar em algum momento, a gente não sabe quando. Alguns mais precocemente, outros conseguem ser mais longevos. Veja o caso do goleiro Fábio, com 42 anos, fazendo ainda boas partidas pelo Fluminense. E sendo até protagonista em alguns jogos do time tricolor. Então, é impossível prever quando vai chegar o momento em que o jogador não consegue mais entregar futebol, ou fisicamente já não consegue resistir no nível que dele se espera. Mas o Vidal é uma lição para o Flamengo e para outros clubes. E ele hoje não ser titular do Flamengo, por mais que ele dê declarações no sentido contrário, não é um absurdo, pelo contrário, é uma obviedade. Ele não está jogando para ser titular no Flamengo nessa concorrência que existe no elenco rubro-negro. Ele não consegue se destacar na realidade.